Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Palavra Viva do Deus Vivo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E nós vamos falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Vamos para o texto bíblico, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Palavra do nosso Deus. Vamos dar um título para esta mensagem. Ponto final, só Deus pode colocar. Porque no verso 40, aquelas pessoas riram de Jesus, quando Jesus disse que a criança não estava morta, mas dormia. Mas observa que no verso 39, aquelas pessoas estavam chorando e lamentando a morte da criança. Veja bem, no momento elas estavam chorando e lamentando. Quando então Jesus disse que a menina não estava morta, mas estava dormindo, elas começaram a rir do Senhor Jesus. Com esse riso, aquelas pessoas estavam dizendo: olha, Jesus, nós entendemos de morte, sabemos exatamente quando uma pessoa morre, pois temos visto muitas pessoas morrerem. Estamos acostumados com a morte. Conhecemos todos os sintomas da morte. Então nós dizemos a ti, Jesus, baseado em nossa experiência e conhecimento, que a menina morreu e ponto final. Isto é até compreensível, amados, pois o homem conhece os seus limites e incapacidades. Podemos perfeitamente falar que aqueles parentes, amigos, vizinhos e o pai e a mãe da menina fizeram de tudo para ver aquela criança curada, pois eles foram até mesmo ao encontro do Senhor Jesus Cristo quando a criança ainda estava viva. Nós temos alguns exemplos de pessoas que fizeram o mesmo. Veja o caso de Lázaro. Quando ainda ele estava doente, Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. Mas depois que Lázaro morreu, elas disseram para Jesus que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Foi o mesmo que aqueles homens disseram para Jairo: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? As impossibilidades dos homens são para fazerem reais as possibilidades de Deus. Olha só, as impossibilidades dos homens
são para fazerem reais as possibilidades de Deus. Muitas vezes queremos comparar Deus com a gente, ou pensamos que se nós não conseguimos fazer, então Deus não conseguirá, e demonstramos isso com as nossas atitudes, motivações, pensamentos e palavras. Vejam que aqueles homens disseram: a menina morreu, não incomodas mais o mestre. E quando Jesus disse que a menina dormia, eles riram de Jesus, como que dizendo: nós sabemos das coisas, Jesus. A menina está morta. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito humana de Deus. Muitas vezes as pessoas riem de Deus. Mas alguém pergunta: quando é que rimos de Deus? Quando somos incrédulos? Quando colocamos o ponto final e dizemos que não tem mais jeito? Que poder o ser humano tem para colocar o ponto final? Isso é prepotência. Só Deus, irmão, só Deus pode colocar o ponto final. Não é isso que acontece quando não conseguimos fazer algo? Quando nós não conseguimos fazer algo, irmãos, então chega alguém dizendo: me dá isso aí, deixa eu fazer. E nós rimos da pessoa, e aí nós comentamos: eu que sou eu, não consegui para você conseguir. Tá vendo? Como que muitas vezes nós somos prepotentes? Foi isso que aqueles homens, ao rirem de Jesus, estavam dizendo: Jesus, nós fizemos tudo para curar a menina e não conseguimos. E agora que a menina está morta, o Senhor quer ressuscitá-la? Sara, a mulher de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 15, Sara teve esta mesma atitude de riso quando Deus lhe prometeu um filho. Sara estava escondida e aí então no seu íntimo ela deu aquele riso de incredulidade. Então, não é de hoje, irmãos, que os homens riem de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo Sara rindo, Deus concedeu que ela tivesse um filho. Mesmo aquelas pessoas rindo de Jesus, ele ressuscitou a filha de Jairo. O único que pode colocar um ponto final é Deus. Nós, seres humanos, podemos colocar uma exclamação, uma interrogação, mas só Deus é quem pode colocar um ponto final. Que nós possamos colocar em Deus toda a nossa confiança, toda a nossa fé e esperar a ação dele. Ele responde às nossas orações. E tem 3 maneiras pelas quais Deus responde às orações: não, sim e espere. Uma dessas respostas Deus vai nos dar e vai dar o ponto final dele em uma dessas respostas. Mas só Deus pode dar o ponto final. Vamos esperar Deus agir. Vamos esperar Deus dar o ponto final. Dependamos, pois, do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Aleluias. Amém e amém.